Bom dia, pessoal. Meu nome é Augusto Andrade, para quem não me conhece. Eu sou o sócio responsável pelo atendimento às pessoas físicas aqui na Domingues e Pinho Contadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pela presença, por prestigiarem aqui a nossa conversa. A gente tem eu costumo, fazer eventos todos os anos aqui na Domingues e Pinho Contadores, e essa é a primeira vez, devido a essa pandemia, que a gente está fazendo esse modelo de conversa aqui com os nossos clientes, com os nossos amigos. E, por conta disso, a gente vai ter um tempo bastante reduzido para conversar, numa agenda extensa. Então, quem já participou aqui das conversas comigo sabe que eu sempre gosto do debate, gosto que a gente converse. Dessa vez a gente não vai poder fazer dessa maneira. Eu quero pedir para vocês a gentileza de, ao longo da apresentação, conforme suas dúvidas forem aparecendo, nos envie suas dúvidas pelo nosso chat. Não deixem de se identificar botando seu nome e seu e-mail para que a gente possa responder ou aqui durante a conversa, na medida do possível, ou no final dela, quando a gente vai abrir um tempinho para a gente poder conversar, ou depois por e-mail, que a gente também vai se esforçar aqui ao máximo para responder a todas as perguntas de todos vocês. Tá? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado e vamos começar a conversar, porque a gente tem muito assunto para tratar e o nosso tempo é pequeno. Obrigado a todos mais uma vez. Vamos começar. Colocando aqui a tela para dar a apresentação. Pessoal, confirmar aqui que a minha imagem já está aparecendo da apresentação aí para vocês, que a gente começa a conversar. Bom, pessoal, então vamos aqui falar da nossa conversa de hoje, começando dando uma imagem aqui da DPC para vocês. Hoje temos 36 anos de mercado, somos 550 sócios e colaboradores, nossos escritórios Rio e São Paulo, basicamente. Somos uma empresa pautada por ética, por experiência, confiança mútua, entre nós e os nossos clientes, enfim. A DPC é uma empresa bastante sólida, com uma reputação bastante forte, conquistada no mercado, e a gente gosta de valorizar isso, tanto da nossa parte quanto da parte dos nossos clientes. Uma série de serviços que nós prestamos, a minha área, essa de pessoa física aí, em destaque, porque hoje sou eu que estou aqui falando, mas a gente presta serviços em todas essas áreas, e o que a gente não souber fazer, a gente conhece alguém que sabe fazer bem, que pode ajudar os nossos clientes. Enfim, eu vou passar essa parte aqui rápida, porque eu não quero perder muito tempo. Essa apresentação vai estar disponível para todos vocês, e nós estamos disponíveis para todos vocês, na medida que vocês precisarem de alguma informação sobre nós, sobre os nossos serviços, ok? A nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre os expatriados, e eu separei em 2 blocos aqui, de estrangeiros no Brasil e brasileiros no exterior, tá? Porque tem muitas informações comuns, mas existem particularidades que a gente deve destacar. Vamos começar falando sobre estrangeiros no Brasil. Eu estou passando aqui rápido, tá, pessoal? Porque eu quero
passar pela apresentação mais brevemente para a gente poder ter tempo de conversar no final. Desculpa. Bom, essa nossa agenda aqui, falando sobre estrangeiros no Brasil, nós vamos abordar todos esses assuntos ao longo da apresentação, começando aqui pela autorização para o trabalho. A autorização para o trabalho, pessoal, ela é algo que deve ser planejado, né, pelas empresas que desejam trazer estrangeiros para trabalhar no Brasil, sob pena da gente não ter um estrangeiro aqui desempenhando a função que nós desejamos que ele desempenhe. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você vai trazer um estrangeiro para ser o diretor da sua empresa, você não pode pedir uma autorização para um serviço técnico para esse cara, né, e vice-versa. Enfim, então, esse planejamento, essa autorização, isso é algo que precisa e deve ser feito, né, com antecedência, para que a gente evite problemas no futuro. E os problemas são de diversas áreas, né, tanto problemas imigratórios, quanto problemas trabalhistas, que a empresa pode ter, enfim, problemas fiscais, tanto para a pessoa física quanto para a empresa. A nova lei de imigração, ela modificou a nomenclatura dos vistos aqui no Brasil, mas a nossa legislação fiscal não acompanhou essa mudança de nomenclatura. Então, se você olha para a Receita Federal, ela continua falando lá de visto permanente, visto temporário, enquanto a nossa lei de imigração hoje trata todo mundo, né, no visto temporário. Eu aqui fiz questão de deixar esses pontos separados, primeiro pela minha familiaridade, né, de já estar trabalhando com isso há praticamente 20 anos. Então, é muito mais fácil para mim, né, ter essa distinção entre uma coisa e outra, e seguindo também, como é o meu viés principal aqui, a gente aqui não faz visto, né, a gente não tem esse trabalho de pedir visto para estrangeiro, autorização de trabalho, etc. Então, para mim, é mais comum olhar para o viés tributário, né, dessa questão. Mas o que seriam os vistos permanentes, né, estão ligados ali para aqueles caras que vão atuar como diretores de empresa, enfim, vão ter uma função de administração de empresas no Brasil. Esses caras precisam ser residentes aqui no Brasil, enquanto que os vistos de trabalho temporários, né, a gente pode ter um estrangeiro aqui com ou sem vínculo com a empresa brasileira, dependendo do tipo da função e dependendo da autorização de trabalho que ele tem. E isso impacta diretamente no estabelecimento da residência fiscal dessa pessoa aqui no Brasil. Porque a legislação fiscal, como eu falei para vocês anteriormente, ela não acompanhou essas mudanças da legislação imigratória, e ela diz lá que se uma pessoa chega para ser diretor de uma empresa, ou chega para ser funcionário de uma empresa, ou seja, tem um vínculo laboral aqui no Brasil, esse estrangeiro ele vai se tornar um residente aqui no Brasil no momento da chegada aqui para trabalhar. Enquanto que um outro estrangeiro que venha para fazer um serviço técnico ou vá trabalhar, por exemplo, embarcado numa plataforma, esse estrangeiro ele não vai ter um vínculo com a empresa brasileira e, consequentemente, a residência fiscal dele vai ser estabelecida após 183 dias, né, no 184º dia de presença física no Brasil, contados em períodos de 12 meses. Então, isso é uma coisa também que muitas pessoas costumam, né, perguntar, mas no ano, esse ano eu não fiquei no Brasil tanto tempo, mas o ano calendário não importa nessa contagem. O que conta aqui são períodos de 12 meses contados de cada entrada desse estrangeiro no Brasil para a gente determinar a residência dele. Os estrangeiros que estão aqui e já são residentes no Brasil, já estão aqui há muito tempo, já tem uma autorização de residência, ou que tem uma reunião familiar, o cara ou a mulher, enfim, tem
um cônjuge brasileiro ou tem filhos brasileiros e consegue uma autorização de permanência no Brasil por conta da reunião familiar, ou mesmo, né, aqui na apresentação está escrito Mercosul, mas hoje vários países sul-americanos já têm essa possibilidade de você pedir uma residência no Brasil, né, e estabelecer sua residência aqui. Essas pessoas vão poder trabalhar para as empresas brasileiras de maneira direta, né? Você não precisa cumprir todos esses processos de um estrangeiro, você precisa ir lá, pedir uma autorização de trabalho, aplicar para o visto, etc. e tal. Essas pessoas já têm um visto de residência aqui no Brasil e já podem trabalhar aqui diretamente. Uma empresa, né, quando traz um estrangeiro para trabalhar no Brasil, ela assume algumas responsabilidades, né? Ela quando ela aplica, né, para autorização de trabalho e para o visto, ela garante, né, que aquele estrangeiro vai vir para o Brasil e que ela vai conceder ao estrangeiro as condições de trabalho para que ele possa desempenhar suas funções aqui, né? Então, isso é uma garantia que as empresas dão e que o governo brasileiro exige para autorizar a entrada de um estrangeiro aqui, né? E já adiantando ali até o final desse slide, as empresas se comprometem, inclusive, em repatriar esse estrangeiro para o país de onde ele veio, né? O Brasil não quer que uma pessoa venha para cá, né, a empresa traga um estrangeiro para cá, depois abandone esse estrangeiro aqui no território nacional e o governo brasileiro tenha que resolver esse problema. Então, faz parte das responsabilidades de uma empresa que convida um estrangeiro para trabalhar no Brasil, tanto conceder as condições de trabalho, quanto no final da designação, mandar esse estrangeiro de volta para o seu país de origem. As empresas precisam cumprir as leis trabalhistas do Brasil, então, se você traz um funcionário, ele vai ser seu empregado, ele precisa CLT, né? Ele vai ter que seguir as regras da CLT. Se ele não é um empregado, a empresa precisa cumprir as regras de tratar um prestador de serviço como prestador de serviço e não como empregado, e garantir também que essas pessoas físicas cumpram com as suas obrigações aqui no Brasil. Essa parte, a gente vai tratar disso mais à frente, mas eu sempre gosto de enfatizar que as obrigações fiscais, elas são de cada indivíduo, né? A empresa, ela precisa prover meios para que aquele indivíduo cumpra com as obrigações dele, mas no final da linha, essa obrigação é do indivíduo. Então, se a empresa, se o indivíduo não cumprir aquela obrigação, a empresa diretamente, vamos dizer assim, não necessariamente vai sofrer algum tipo de penalidade, vamos dizer assim, pecuniária. No entanto, a gente já viu casos aqui de empresas tendo dificuldades em obter novas autorizações de trabalho, por exemplo, quando tem um reiterado histórico de estrangeiros aqui sem cumprir suas obrigações e que depois o governo brasileiro fica correndo atrás desses estrangeiros aqui, não acham mais, os caras já foram embora e as empresas acabam tendo dificuldade para obter novas autorizações de trabalho. Quando um estrangeiro chega no Brasil, a gente precisa primeiro verificar em que momento ele se torna residente aqui no Brasil, né? E aí, se ele é um residente fiscal no Brasil, os seus rendimentos, né, são tributáveis na tabela progressiva de imposto de renda. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Agora, quando ele é um não residente, os rendimentos que ele tenha no Brasil são tributados como não residentes fiscais, e os rendimentos no exterior não são tributáveis aqui. Então, mas um estrangeiro só pode receber rendimentos pagos no Brasil se ele tiver algum vínculo com a empresa brasileira. Então, se eu trago um estrangeiro para cá e esse estrangeiro não tem vínculo de trabalho comigo, ele é um prestador de serviço por conta e ordem de uma empresa no exterior, ele está vindo aqui me prestar um serviço técnico, por exemplo, eu não posso aqui no Brasil remunerar esse estrangeiro via empresa brasileira.
Eu posso aqui prover as condições de trabalho para ele, porque isso faz parte do meu contrato de prestação de serviço, isso faz parte dos requisitos para eu conseguir uma autorização de trabalho para esse estrangeiro, mas eu não posso remunerá-lo aqui. Então, para eu poder remunerar um estrangeiro através da folha de pagamentos no Brasil, esse estrangeiro precisa ter vínculo com a minha empresa, seja um vínculo de trabalho, seja um vínculo de administrador da minha empresa, diretor, etc. Tá? O conceito de remuneração no Brasil ele é muito abrangente, né? Então, a gente aqui no Brasil, outro dia eu estava tendo uma discussão com os clientes aqui do escritório, e eles estavam me falando, né, uma questão de pagamento de aluguel no país de destino que um brasileiro no exterior estava indo trabalhar. Eu estou trazendo essa discussão aqui incidentalmente para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. E aí eles estavam me falando que lá no país de destino, o aluguel que a empresa paga para esse brasileiro que foi trabalhar lá não é um rendimento tributável para ele na folha de pagamentos da empresa do exterior. Ao contrário, aqui no Brasil, isso seria considerado um benefício indireto. Então, quando a gente traz um estrangeiro para cá e a empresa aluga um apartamento para esse estrangeiro morar, seja em nome do próprio estrangeiro, seja em nome da empresa, mas a empresa concedendo esse imóvel para esse estrangeiro morar, isso pode sim ser considerado um benefício e integrar a remuneração desse estrangeiro aqui no Brasil. E aí, né, se esse estrangeiro não tem vínculo com a empresa brasileira, isso se torna um pouco mais complicado ainda, porque a gente está indiretamente remunerando um estrangeiro no Brasil, coisa que ele não poderia ter por não ter vínculo aqui. Então, esses cuidados eles precisam ser tomados e existir uma política, né, dentro da empresa bastante bem definida para saber quais são os limites do que a empresa brasileira pode ou não pode conceder para esse estrangeiro trabalhando aqui em função do tipo de vínculo que ele tem com a empresa e podendo conceder a forma de tratar isso para fins de imposto de renda, enfim, FGTS, INSS, etc., uma vez que isso vai transitar na folha de pagamentos da empresa aqui no Brasil. O Brasil tem diversos acordos internacionais em matéria tributária e previdenciária. Os acordos tributários, né, para evitar a dupla tributação, eles têm um objetivo inicial que é preciso ressaltar, que é a necessidade de se determinar aonde aquele estrangeiro é residente, ok? Às vezes a gente vai conversar aqui com os nossos clientes, eles falam, mas o artigo 12 do acordo diz que a remuneração vai ser tributada somente no estado onde ele é residente, por exemplo. Mas a gente não determinou aonde é que ele de fato é residente. Então, antes de analisar os artigos de cada acordo para evitar a dupla tributação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar o país de residência fiscal desse estrangeiro. Se no caso é aqui no Brasil, quando a gente tem estrangeiros aqui, ou se continua sendo o exterior pela questão dos interesses dele. Então, ou do tempo que ele passou aqui, enfim, a gente precisa analisar isso, e essa questão ela pode mudar de um ano para o outro. Então, no momento da chegada, né, aquele estrangeiro, a gente pode olhar para o acordo e falar, bom, ele continua residente lá no país de origem dele, e no segundo momento, no segundo ano, a gente fala, bom, agora aqui, nessa situação, a gente já deve considerá-lo residente aqui no Brasil. E aí a leitura dos artigos subsequentes, ela precisa ser balizada por essa determinação da residência fiscal, que via de regra está lá no início de cada acordo para evitar a dupla tributação. Tá? Então é preciso ter esse cuidado na hora de analisar o acordo. Em não se podendo determinar o país de residência, em que haja ambiguidade nessa determinação, aí nós vamos lá para o final dos acordos adotar os métodos para evitar a dupla tributação. Porque os acordos,
eles costumam ter três tipos de situação, né? Uma é que eles dizem que o rendimento é tributável somente em um país. Outra situação, eles dizem que podem ser tributados em um país, e aí o podem significa que ele vai acabar, de alguma maneira ou de outra, pagando imposto nos dois países, e aí os métodos para evitar a dupla tributação precisam ser aplicados, ou ele vai dar isenção para aquele tipo de rendimento em algum lugar, e aí a gente precisa dar o tratamento para isso. Tá? Então, a análise dos acordos, ela é muito... precisa ser muito criteriosa, tá? Às vezes, os estrangeiros estão aqui e são oriundos de países em que a gente não tem acordo para evitar a dupla tributação em matéria fiscal. E aí a gente precisa verificar se existe reciprocidade de tratamento fiscal entre esses países. Reconhecidamente, na Receita Federal, nós temos reciprocidade de tratamento com os Estados Unidos, com o Reino Unido e com a Alemanha. Mas isso não significa dizer que a gente não possa pleitear reciprocidade de tratamento com outros países, desde que a gente tenha como comprovar que a legislação fiscal daquele país, traduzida por tradutor juramentado, etc., permitiria que um imposto pago no Brasil fosse utilizado como crédito contra o imposto devido lá naquele país. E aí o Brasil, por reciprocidade de tratamento, vai permitir da mesma forma. Então, a reciprocidade de tratamento sem necessidade de comprovação se dá nesses três casos, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, mas isso não impede que a gente utilize imposto pago em outros países, desde que a gente tenha como comprovar que haveria essa reciprocidade de tratamento. Em matéria tributária, existe essa questão do certificado de deslocamento, a gente vai falar, isso é mais sensível para a gente quando a gente está falando de brasileiro no exterior, mas é interessante quando nós temos estrangeiros vindo para o Brasil, oriundos de países signatários de acordos previdenciários com o Brasil, é muito importante que a gente faça esse dever de casa, né, antecipadamente, e verifique se é possível que esse estrangeiro permaneça como contribuinte da Seguridade Social no seu país de origem e, portanto, seja dispensado de contribuições previdenciárias aqui no Brasil, mas garantido a ele aqui no Brasil a assistência social, de acordo com os termos do acordo. Então, qual é a grande vantagem disso aqui para as empresas, né? Para o empregado, ok, ele não vai pagar o INSS dele sobre a folha de pagamento dele aqui. Mas para a empresa, isso é muito relevante, porque a empresa também deixa de ser obrigada de recolher o INSS sobre a remuneração desse estrangeiro. Né? Esse é o entendimento que se tem. Então, torna-se uma economia bastante relevante para as empresas, principalmente quando a gente está falando de estrangeiros no Brasil, que muitas das vezes são pessoas que vêm para cá com uma remuneração altíssima, gerando um custo bastante expressivo na contratação desse estrangeiro. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir esse custo, a gente pode e deve fazer. Mas para a gente conseguir fazer, é importante que a gente trabalhe de uma maneira preventiva, né? A gente tem que trabalhar antecipadamente para que a gente possa planejar desde o pedido da autorização de trabalho, a aplicação desses acordos, enfim, a gente precisa analisar a situação antecipadamente para a gente evitar surpresas depois, ou uma simples impossibilidade de utilizar aquele benefício pelo fato de que agora, né, a gente já não tem mais como voltar atrás. Eu entendo, né, e a gente entende aqui, que muitas das vezes as situações são urgentes, né, e não dá tempo de planejar. Mas a criação de uma política de expatriação robusta dentro das empresas brasileiras, né, em atenção às políticas de expatriação internacionais dos seus grupos econômicos, pode garantir essa economia bastante interessante aqui para as empresas locais. Como eu falei, a tributação dos estrangeiros aqui no Brasil, ela depende da determinação da residência fiscal. Quando a gente está falando de rendimentos no exterior, rendimentos no Brasil vão ser sempre tributados,
independente se o estrangeiro é residente ou não residente. Sendo residente, ele paga imposto na tabela progressiva, sendo não residente, ele paga imposto, desculpa, ele paga imposto retido na fonte pela fonte pagadora. O split payroll é algo bastante comum, né? A empresa traz um estrangeiro para trabalhar aqui e, pelas políticas internas, o estrangeiro, por exemplo, pode optar por manter seu salário pago no país de origem e receber no Brasil somente benefícios, ou parte do salário lá, parte do salário aqui, enfim. Sempre que houver essa remuneração, né, parte no Brasil, parte no exterior, a gente está diante de um caso de split payroll, e essa parte do exterior, uma vez que esse estrangeiro é residente fiscal no Brasil, ela precisa ser oferecida a tributação aqui no regime de caixa, né, vale a data de recebimento e com base na tabela progressiva. É muito comum também aqui a gente ter questionamentos falando, olha, o estrangeiro se tornou residente em 1º de março, o salário dele pago em 26 de fevereiro, né, o último dia útil de fevereiro é tributável no Brasil? Não, não é. Ah, mas o salário dele de fevereiro é pago no dia 5 de março. Ele vai precisar pagar imposto no Brasil? Esse salário refere-se a fevereiro. Infelizmente, vai ter que pagar no Brasil, porque aqui funciona o regime de caixa. Então, uma vez que ele é residente, a partir do momento da residência fiscal, qualquer remuneração que ele tem em bases mundiais precisa ser oferecida a tributação aqui no Brasil, obviamente observados os acordos, etc., mas precisa ser oferecida a tributação aqui no Brasil, porque foi recebido após a data da residência fiscal. Vale a data de recebimento, independentemente do período a que aquela remuneração se refere. Como eu falei, né, o rendimento dos residentes fiscais, ele é tributado na tabela progressiva, e quando você tem um não residente fiscal no Brasil, a remuneração do exterior, ela não está sujeita à tributação aqui, mas uma eventual remuneração no Brasil fica sujeita ao imposto de renda retido na fonte. Augusto, como é que isso pode acontecer? Se o estrangeiro não é residente, ou ele não tem vínculo com a empresa brasileira, como é que a empresa vai pagar alguma coisa para ele? Realmente não vai, né? Então não vai acontecer. Mas imagina a hipótese de um estrangeiro que foi embora do país, fez a sua comunicação de saída, e a empresa, daí a um tempo, vai pagar um bônus referente a um período que ele trabalhou, e ele tem direito a esse bônus. Por ser regime de caixa, no momento que a empresa vai pagar, ela precisa reter o imposto na fonte, na forma e alíquota aplicáveis aos não residentes fiscais. Um estrangeiro no Brasil, uma vez residente, ele fica sujeito a cumprir com as obrigações fiscais, né? Rendimentos de fonte no Brasil, imposto de renda retido na fonte, rendimentos de fonte no exterior sujeitos ao carnê-leão. Uma coisa bastante comum de ser questionado aqui, o estrangeiro tem rendimento pessoal no exterior, né? Rendimento pessoal no sentido de, ele tem uma casa que ele aluga, ele tem uma aplicação bancária que paga juros ou recebe dividendos, enfim. Isso é tributável no Brasil? Sim. Uma vez que o estrangeiro se torna residente fiscal, ele passa a dever imposto em bases universais, né, mundiais, melhor dizendo. Então, os rendimentos pessoais ficam, sim, sujeitos à tributação aqui no país. Os ganhos de capital em moeda estrangeira também são tributáveis aqui. E aí, por ganhos de capital, a gente entende o lucro na venda de algum patrimônio, mas também os juros das aplicações financeiras. Existe um ato declaratório interpretativo da Receita Federal que distinguiu os juros de aplicação financeira dos demais rendimentos no exterior. Então, os juros de aplicação financeira ficam sujeitos a pagar imposto na forma do ganho de capital em moeda estrangeira. Obviamente, os estrangeiros não precisam se preocupar, porque todo o patrimônio adquirido no exterior, fora do período de residência fiscal no Brasil, vai ficar isento de tributação em caso de venda com lucro. Então, eu comprei uma casa lá
na Espanha. Antes de eu vir para o Brasil, eu vivia lá, a empresa me trouxe para trabalhar aqui, eu cheguei aqui no Brasil com a minha casa lá, e eu vou ficar aqui bastante tempo, surgiu uma oportunidade de eu vender essa casa, eu quero vender. Eu vou pagar imposto no Brasil? Não, porque eu comprei a casa antes de me tornar residente fiscal no Brasil, ou no meu período de não residência fiscal no Brasil, e aí, consequentemente, por ela estar no exterior, eu não vou precisar pagar imposto sobre isso. Se a casa estivesse no Brasil, aí, independentemente de ser residente ou não residente, pelo fato do bem estar localizado aqui, a gente sempre tem que pagar imposto. Mas, enfim, voltando aqui, o estrangeiro, né, uma vez residente aqui, ele fica sujeito a apresentar a declaração anual de imposto de renda, e aqui uma questão importante, porque dentre as condições de obrigatoriedade de apresentar a declaração anual de imposto de renda, está o fato da pessoa se tornar residente fiscal no Brasil ao longo do ano calendário. Então, eu estou trazendo um estrangeiro para ser diretor da minha empresa, ele vai começar aqui no início de janeiro, só que ele resolveu chegar antes, logo depois do Natal, para aproveitar as festas de fim de ano aqui no Brasil. Pelo fato dele ter chegado no Brasil no ano calendário, né, portando aquele visto para o trabalho, dando entrada no Brasil com aquele visto de trabalho, ele já se torna residente fiscal naquele momento. E aí ele está obrigado a apresentar a declaração anual de imposto de renda no Brasil, mesmo não tendo nenhum rendimento de fonte situada aqui no Brasil, pelo simples fato dele ter se tornado residente fiscal aqui. Então, isso é uma questão importante que a gente precisa tomar cuidado. A declaração de capitais brasileiros no exterior, para o Banco Central, ela é aplicável a todos os residentes no Brasil em 31 de dezembro de cada ano calendário, né? E desde que essa pessoa residente no Brasil tenha patrimônio no exterior acima de $1 milhão a partir agora de 2020, a regra que era de $100 mil passou para $1 milhão no exterior. Então, esse estrangeiro precisa cumprir com essa obrigação também, apesar do capital dele no exterior não ser nada brasileiro, ele precisa cumprir com a obrigação porque a legislação determina que seja dessa forma. Como eu falei anteriormente, a responsabilidade por todas essas obrigações, ela é do indivíduo, tirando o imposto de renda retido na fonte, né, que a fonte pagadora no Brasil precisa e é obrigada a fazer essa retenção de imposto, os demais casos são todos responsabilidades individuais. Então, é preciso prover a esse estrangeiro, primeiro, o conhecimento do que ele está sujeito a cumprir aqui no Brasil, e, de preferência, um prestador de serviço que o auxilie no cumprimento dessas obrigações, que não são fáceis, não são simples de fazer, são várias regrinhas diferentes para conversão de valores, sejam de rendimento, sejam de despesas, enfim. Então, é preciso ajudar esse estrangeiro aqui no Brasil para que ele consiga cumprir com as obrigações dele aqui, sob pena da empresa, né, no final da linha lá, eventualmente ter problemas em autorizações de trabalho, ou até, no caso de um estrangeiro administrador de uma empresa brasileira, a falta do cumprimento das obrigações fiscais dessa pessoa física acabar impactando nas atividades da própria empresa, né? Quando você tem um administrador com problemas no CPF dele, você coloca a empresa numa situação de vulnerabilidade para fechar negócios e tocar sua vida aqui no Brasil. Então, é preciso ter bastante cuidado com o cumprimento das obrigações fiscais dessas pessoas. Quando acaba, né, o período de designação internacional de um estrangeiro no Brasil, via de regra, o que a gente precisa fazer é comunicar a saída definitiva do país para encerrar a residência fiscal daquele estrangeiro, e isso se faz, né, preferencialmente no momento da saída do país desse estrangeiro. Depois, no exercício seguinte, né, então eu saí do país agora em 2021, lá em 2000 eu faço a minha comunicação de saída de preferência agora, em 2022, na temporada de imposto de renda, eu vou fazer a minha declaração de saída definitiva do país. A Receita Federal solicita que os estrangeiros, qualquer pessoa, né, que faça a saída definitiva do país,
indique um procurador por aqui. As pessoas têm medo, às vezes, de ser o procurador. O procurador, ele não vai ser cobrado de um imposto que o estrangeiro deixou de pagar, né? A responsabilidade, ela é personalíssima. Esse procurador, ele vai funcionar como um focal point para que a Receita consiga acessar aquele estrangeiro, aquele eventualmente até brasileiro, que encerrou a residência fiscal por aqui. Então, assim, a gente não precisa se preocupar em pagar imposto devido por alguém por ser procurador dessa pessoa aqui no Brasil. Muitas das vezes, os nossos clientes perguntam para a gente, mas o expatriado está indo embora, ele vai ter restituição de imposto de renda, ou pode ter, ele pode manter a conta bancária dele aberta aqui no Brasil? A legislação brasileira diz que um não residente não pode ter uma conta regular bancária aqui no Brasil, precisa ter uma conta de não residente fiscal. No entanto, se essa pessoa está indo embora, não vai deixar investimentos aqui no Brasil, vai deixar só uma conta corrente aberta para, eventualmente, receber uma restituição, a gente pode deixar essa conta aberta. É bom ele deixar uma procuração para que a conta seja encerrada posteriormente, mas ele pode deixar a conta... eu quero dizer que não é permitido por lei, tá? Mas, assim, não vai causar nenhum prejuízo, nem para o indivíduo, nem para o fisco, nem para a empresa, o fato dele deixar uma conta bancária simples, né, uma conta corrente, sem investimento e sem nada, aberta só para eventualmente receber uma restituição e depois encerrar essa conta, ok? Vamos falar agora de brasileiros no exterior. Eu não sei se vocês tiveram alguma dúvida, por enquanto aqui para mim não chegou nenhuma pergunta específica, eu estou seguindo aqui, mas não esqueçam de colocar o seu nome, seu e-mail, para que a gente possa identificar quem está perguntando e posteriormente mandar uma resposta. Os brasileiros no exterior, a gente vai falar de toda essa agenda aí. Vamos começar falando de contrato de trabalho. Muitas das vezes, né, as empresas me perguntam, Augusto, vamos mandar um funcionário para fora, eu posso rescindir o contrato de trabalho, eu devo manter o contrato de trabalho, o que eu faço? Enfim, existe uma lei 7064 de 82 que regula esse tipo de transferência de brasileiro para trabalhar no exterior, notadamente em empresas do mesmo grupo econômico, e o ideal, né, é que o contrato de trabalho dessa pessoa seja mantido aqui no Brasil, né, para que a empresa possa cumprir com todas as determinações legais. A gente sabe que, na prática, isso custa caro para as empresas e, muitas das vezes, as empresas preferem rescindir o contrato de trabalho dessas pessoas aqui e essa pessoa ser contratada diretamente para uma empresa no exterior. Essa rescisão de contrato, ela não tem previsão legal para acontecer, né, porque o brasileiro está sendo de fato transferido para trabalhar no exterior, e ela gera um risco futuro, né, de alguma reclamação trabalhista, principalmente, né, desse indivíduo, no momento que ele retornar e falar, olha, eu fui trabalhar no exterior a pedido do meu empregador aqui e eu quero ter reconhecido esse meu tempo de trabalho no exterior no meu vínculo empregatício, para fins de INSS, FGTS, 13º, férias, etc, etc, etc. Então, o melhor caminho, né, obviamente, é seguir a legislação, manutenção do contrato de trabalho. Algumas empresas, ainda hoje, optam pela suspensão do contrato de trabalho. Isso não é recomendado de maneira nenhuma, não existe previsão legal para que as empresas façam isso. Às vezes as empresas fazem isso para facilitar uma questão de contribuição previdenciária, etc. Se não é o recomendado, não tem previsão legal, a gente não recomenda ninguém fazer isso, tampouco a rescisão, tá? Mas, enfim, a rescisão é um risco que vai mais
da relação com o funcionário do que a suspensão, porque a suspensão, a gente ainda tem um risco de uma fiscalização conseguir identificar esse tipo de situação, porque uma rescisão de trabalho, uma fiscalização provavelmente não vai conseguir identificar que aquele funcionário rescindiu o contrato e foi trabalhar numa empresa do mesmo grupo econômico no exterior. Na suspensão do contrato de trabalho, por não haver previsão legal para isso, uma fiscalização pode sim conseguir identificar esse tipo de situação. Como eu falei, né, a responsabilidade da empresa está determinada nessa Lei 7064 de 82, e as empresas precisam cumprir as leis trabalhistas, né? Então, por exemplo, a questão do adicional de transferência, né? A CLT fala em 25%. A Lei 7064 de 82, ela deixa isso um pouco aberto. Então, pode haver algum tipo de negociação entre as partes, né, nesse caso, mas lembrando que a CLT estabelece 25% de adicional pela transferência do empregado. O cumprimento das obrigações fiscais desse indivíduo aqui no Brasil vai depender muito da situação particular de cada um. Então, mas a empresa precisa cumprir com as dela. Então, se eu mantenho um funcionário, né, no meu contrato de trabalho, mesmo que ele vá receber toda a remuneração dele lá no exterior, eu preciso reconhecer isso aqui na minha empresa e cumprir com as obrigações fiscais aqui. E também garantir, por exemplo, a repatriação desse brasileiro que foi para o exterior após o término da designação internacional. A lei fala, por exemplo, de garantir o retorno para férias no Brasil após 2 anos de permanência no exterior. Enfim, a lei tem diversas garantias para o brasileiro que é transferido para trabalhar no exterior que precisam ser observadas, lembrando que tudo isso, né, pode ser questionado judicialmente por esse funcionário transferido depois, porque eu costumo brincar aqui com os clientes, às vezes a gente tem uma situação específica, está tratando de um caso, não, esse funcionário, ele, enfim, é um cara super sênior dentro da empresa, ele não vai criar problema, e eu sempre falo, quando a gente está casado, está tudo certo. Depois que a gente se separa, é que os problemas aparecem. Então, é bom que a gente tome cuidado e tente seguir o máximo by the book possível. Os brasileiros no exterior, também essa questão dos acordos internacionais, eles são aplicáveis e são muito interessantes, tá? Os acordos tributários, obviamente, é necessário que essa pessoa tenha uma assessoria no país de destino para a gente entender como é que o país de destino vai tratar determinado rendimento. Surgiu uma dúvida aqui, deixa eu dar uma lida rápida. Deixou investimentos em banco, mas não informou a receita. Bom, se o contribuinte sai do Brasil, deixa investimentos em banco e não informou aos bancos, né, sobre a sua não residência fiscal, ele corre o risco dos bancos continuarem fornecendo as informações para a Receita Federal de uma conta regular, ou seja, de uma conta residente, e a Receita Federal acabar entendendo que essa pessoa não deixou de ser residente no Brasil, mas que continua residente no Brasil, pelo fato de que tem uma conta, né, bancária com investimentos sendo movimentados, enfim, rendendo, e aí a Receita Federal começar a esperar que essa pessoa cumpra com as obrigações fiscais aplicáveis aos residentes, essa pessoa não vai cumprir, e aí no médio prazo ela vai ter o CPF dela pendente de regularização e depois suspenso, e aí a conta vai acabar bloqueada e vai dar um trabalho danado para acertar isso. Voltando aqui, quando a gente tem um acordo, um brasileiro indo para o exterior, os acordos tributários, a gente precisa olhar para o país de destino, entender como é que aquele determinado rendimento aqui do Brasil vai ser tratado lá, olhar para os acordos, determinar a residência fiscal. Então, uma assessoria no país de destino é essencial
para que a gente possa trocar essas informações e verificar de que forma ele precisa ser tratado. Obviamente, quando há reciprocidade de tratamento e eu tenho rendimento no Brasil que eu estou pagando imposto aqui, essa pessoa fatalmente vai poder aplicar para tomar o crédito do imposto no Brasil, lá no país de origem. O certificado de deslocamento é algo muito importante aqui para o brasileiro que está indo trabalhar no exterior em um país signatário de acordo previdenciário com o Brasil. Esse brasileiro ele tem o direito, né, nesse caso, de continuar contribuindo para o INSS aqui e ter assistência social no exterior. Então, é interessante para o brasileiro, porque muitas das vezes, quando um brasileiro sai para trabalhar no exterior, se ele não continuar contribuindo com o INSS aqui, ele pode perder esse tempo que ele está trabalhando no exterior para o cômputo da sua aposentadoria, notadamente em países em que não haja acordo. Se houver acordo, mesmo que ele pare de contribuir aqui, contribua só lá por ele não ter aplicado por um certificado de deslocamento, ele vai ter a possibilidade de totalizar esses 2 períodos de trabalho e receber aposentadorias proporcionais nos 2 países de acordo com as regras daquele acordo previdenciário que o Brasil firmou. Mas se não há acordo e ele para de contribuir no Brasil e ele vai contribuir num país onde não diferente, sem contribuir aqui, ele corre risco de perder todos esses anos de trabalho no exterior para o cômputo da aposentadoria. Então, aplicar por um certificado de deslocamento, continuar contribuindo para o INSS aqui no Brasil e ter a Seguridade Social garantida no país de destino é algo muito interessante para os brasileiros saindo em designação internacional. Então, é muito recomendado que as empresas analisem essa situação e passem essa informação para esse funcionário que está sendo transferido, para que ele tenha o benefício, né, de continuar contribuindo aqui e ter acesso à Seguridade Social garantida no país de destino. As contribuições previdenciárias aqui no Brasil, no caso de um certificado de deslocamento, ou de um brasileiro no exterior, com a manutenção da folha de pagamento aqui no Brasil, o empregado, ele né, num certificado de deslocamento, ele continua contribuindo para o INSS, a empresa continua contribuindo para o INSS patronal, sem a necessidade de pagar aqueles adicionais do Sistema S, ou de salário, educação e coisas desse tipo. Então, fica basicamente resumido ali aos 20% de contribuição patronal. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ler. A pessoa física estrangeira deu saída definitiva e encerrou a conta aqui. Ao entregar a declaração de imposto de renda, foi constatado restituição. Como proceder nessa situação? Pode ser indicada a conta do procurador? Não, não pode ser indicada a conta do procurador. O que a gente tenta fazer nesses casos é solicitar, né, porque a restituição, quando ela não tem uma conta bancária aqui no Brasil, ela fica disponível como ordem de pagamento no Banco do Brasil. A gente já viu casos de procuradores com uma procuração específica para esse tipo de situação conseguirem resgatar esses valores, e a gente já viu o caso de, mesmo com a procuração, não conseguirem resgatar esses valores. Então, assim, o ideal é que a gente se planeje para a saída desse funcionário, para que ou a conta fique aberta, ou a gente efetue as antecipações de impostos um pouco menor do que o devido, para que a declaração não resulte em restituição lá na frente, tá? Mais uma pergunta aqui: não poderia rescindir no Brasil, efetuar a comunicação de saída e ser contratado pela empresa no exterior? Ele poderia continuar contribuindo para o INSS por conta própria? Ele pode rescindir no Brasil, ser contratado pela empresa coligada no exterior? Pode. Isso gera um risco trabalhista para a empresa aqui. Quando esse brasileiro voltar para trabalhar aqui, ele pode dizer que ele saiu para trabalhar numa empresa do mesmo grupo e querer que as regras da Lei 7064 sejam aplicadas.
Ele pode continuar contribuindo para o INSS por conta própria? Pode, como contribuinte facultativo nesse caso, porque ele não vai ter, né, ele vai ter rescindido o contrato aqui no Brasil, ele não tem renda aqui no Brasil que o coloque como contribuinte obrigatório do INSS, então ele não é um autônomo contribuindo para o INSS, ele é um contribuinte facultativo, e ele pode sim contribuir sem problema nenhum dessa maneira. Quando a gente transfere um brasileiro para o exterior, a questão da residência fiscal desse brasileiro, ela precisa ser analisada caso a caso, tá? Porque muitas das vezes a gente transfere um brasileiro para o exterior e esse brasileiro é responsável pelo CNPJ de alguma empresa no Brasil, ou ele tem diversos investimentos aqui que ele não quer encerrar, ele não quer ter uma conta de não residente, a família dele vai continuar no Brasil. E aí, esse indivíduo, ele opta por não encerrar a residência fiscal dele aqui no Brasil. Tá? Quais são as implicações para isso? Uma vez que você mantém sua residência fiscal no Brasil, você continua sujeito à tributação aqui em bases mundiais. Então, imagina que um brasileiro transferido para o exterior vai receber sua remuneração 100% no exterior. Rescindir o contrato com a empresa brasileira, que num caso mais, né, vamos dizer, mais... enfim, me fugiu a palavra. Numa situação mais extrema, desculpa. Ele rescindiu o contrato aqui, ele vai ser contratado por uma empresa no exterior, mas ele não quer encerrar a residência fiscal aqui no Brasil, pelos motivos particulares dele. Ele vai precisar oferecer a renda dele no exterior, aqui no Brasil, declarar despesas no exterior, aqui na declaração de imposto de renda aqui, a conta bancária que ele abriu no exterior, ele vai precisar incluir na declaração de imposto de renda, enfim, ele vai precisar, uma pessoa que sai do país e não encerra a residência fiscal aqui, ela fica sujeita a cumprir as obrigações como se estivesse vivendo aqui no Brasil. Aí vocês podem me perguntar, mas Augusto, é uma opção da pessoa? Ela pode ser residente fiscal em 2 países, por exemplo? A resposta é não deveria, tá? Mas a legislação brasileira, ela tem um caráter subjetivo de manifestação de vontade da pessoa física em ser residente fiscal, e essa manifestação de vontade se dá pela apresentação da declaração anual de imposto de renda ou declaração de saída definitiva do país, no caso da pessoa que quer encerrar a residência fiscal. Então, se eu continuo apresentando minha declaração anual de imposto de renda, eu continuo declarando para o fisco brasileiro a minha intenção de permanecer residente fiscal no país. E aí eu fico sujeito às obrigações aqui. É muito comum as pessoas saírem para trabalhar no exterior e acharem que precisam ficar apresentando declaração aqui no Brasil como isento. Eu declaro como isento no Brasil. A declaração de isentos no Brasil não existe mais desde 2008, se eu não me engano. 2008, 2009. Uma pessoa que sai do país e está desobrigada a apresentar a declaração de imposto de renda aqui por qualquer motivo, ela não precisa apresentar nenhuma declaração para o CPF dela ser mantido ativo. Agora, se houver aqui no Brasil alguma situação que a Receita Federal entenda que essa pessoa estava obrigada a apresentar a declaração e ela não apresentou, aí ela vai ter problema com o CPF dela. Então, mesmo que eu não faça a minha declaração de saída definitiva do país e eu for morar fora do país, eu passar mais de 12 meses fora do Brasil, eu passo a condição de não residente no Brasil, querendo ou não querendo. Agora, a partir do momento que eu apresento uma declaração anual de imposto de renda, eu digo para o fisco brasileiro, olha, eu não quero ser não residente, eu quero permanecer residente no Brasil, e aí eu preciso cumprir com todas as obrigações aqui. O encerramento da residência fiscal, ele se dá através da comunicação de saída definitiva do país e declaração de saída definitiva do país. Veio uma pergunta aqui se precisa comunicar a saída da Receita. Precisa, para você encerrar a residência fiscal de maneira formal, você precisa comunicar a saída definitiva do país. Agora, eu não fiz a minha comunicação de saída dentro do prazo que eu tinha para fazer. Desculpa, mas eu quero fazer minha declaração de saída. Eu posso fazer? Pode fazer.
tá? Agora, a etapa completa é fazer a comunicação de saída e depois fazer a declaração de saída definitiva para você encerrar sua residência fiscal de maneira formal e perfeita, de acordo com a legislação brasileira. A tributação dos brasileiros no exterior, ela vai variar se aquele indivíduo passou ou não passou a condição de não residente fiscal no Brasil. Se ele continua residente, ele obedece às mesmas regras aqui no Brasil, pagando imposto aqui sobre rendimentos do Brasil e do exterior. Se ele passou a condição de não residente, ele não precisa pagar imposto aqui no Brasil sobre renda no exterior, mas ele precisa sofrer retenção de fonte aqui no Brasil, independente de quem seja a fonte, pessoa física ou jurídica, precisa reter o imposto sobre o rendimento creditado àquele não residente fiscal. Quando a fonte pagadora não retém o imposto a um não residente fiscal, é obrigação do procurador, né, admitindo que o procurador vai transitar com esses recursos antes da remessa ao brasileiro no exterior, né, porque eu não posso obrigar o procurador a recolher um imposto sobre algo que ele não está nem vendo acontecer, né? Então, assim, a gente também precisa colocar as coisas, né, nesse sentido. Então, a responsabilidade do procurador, nesse caso, de reter imposto, ela está ligada ao procurador participar, né, dessa relação. Por exemplo, eu saí do país, eu tenho um aluguel, aqui eu tenho um imóvel que eu vou alugar. A pessoa física vai me pagar aluguel. Eu preciso reter imposto sobre isso. Meu procurador vai atuar me auxiliando no recebimento desses valores e remetendo os valores para mim com o imposto já retido aqui. Agora, no caso de um brasileiro indo trabalhar no exterior com a manutenção do seu contrato aqui, né, de maneira, né, correta, como manda a legislação, a melhor prática, a empresa brasileira precisa reconhecer aqui, para fins trabalhistas e previdenciários, a parte da remuneração que esse brasileiro está recebendo no exterior. A remuneração dele no exterior não é sujeita a imposto de renda na fonte pela empresa brasileira, né, admitindo que ele mantenha a residência fiscal no país. Então, se eu mantenho a minha residência fiscal no país, a parcela da minha remuneração paga no exterior, eu tenho que pagar carnê-leão aqui. Se eu não sou residente fiscal no país, a empresa brasileira também vai precisar reconhecer na minha folha, né, de pagamento aqui no meu e-social, o rendimento no exterior, mas excluir da base de cálculo do imposto de renda essa parcela da remuneração recebida no exterior, seja por eu ser não residente, seja por isso estar sujeito ao carnê-leão, no caso dos residentes fiscais. Mas a remuneração do exterior precisa sim rodar na folha de pagamento do Brasil para fins de INSS e FGTS, lembrando que não incide INSS do Sistema S, por exemplo, né? Então, já acabei falando aqui de base de cálculo de imposto de renda, INSS, FGTS direto, nessa explicação que eu estava dando. A tabela progressiva ela se aplica aos residentes e a retenção de fonte se aplica aos não residentes fiscais. O brasileiro residente fiscal, ele fica sujeito a apresentar as declarações de imposto de renda, né, normalmente. O não residente fiscal, ele precisa formalizar o encerramento da sua residência fiscal através da comunicação de saída e depois da declaração de saída definitiva do país. É obrigação da pessoa física informar as fontes pagadoras que eventualmente permaneçam no Brasil sobre a sua condição de não residente. Então, eu fiz a minha comunicação de saída, é minha obrigação entregar, lá na comunicação de saída, existe um formulário que você preenche com o CPF, CNPJ das fontes pagadoras que você tem no Brasil, e a comunicação de saída gera uma carta, né, para você entregar
a essas fontes pagadoras, onde você formaliza a sua condição de não residente fiscal. Isso é obrigação da pessoa física fazer. Então, eu fiz a minha comunicação de saída, eu preciso informar a minha empresa aqui no Brasil, que mantém o meu contrato de trabalho, eu preciso formalizar a minha condição de não residente junto a eles, entregando uma cópia da minha comunicação de saída. Os bancos onde eu tenho investimentos, e os bancos vão precisar tomar os procedimentos deles de estilo. Lembrando que numa situação dessa, em que eu formalizo a minha condição de não residente e o banco não toma as providências que ele deveria tomar, a responsabilidade é do banco, né? Se eu não formalizo junto ao banco a minha condição de não residente e eu venho a ter problema depois, a responsabilidade é minha, tá? Então a gente precisa compreender isso. Eu preciso informar a um inquilino que eu tenha, enfim, eu preciso informar todas as fontes pagadoras que eu tenho no Brasil da minha condição de não residente, tá? Por isso que é importante fazer a comunicação de saída no momento da saída, um pouco antes, para que você tenha tempo de fazer essa formalização perante as fontes pagadoras que por aqui permaneçam. Os rendimentos pessoais no Brasil vão ser sempre tributados aqui, seja como residente ou não residente, tá? Se eu sou residente, eu vou seguir as regras normais de tributação. Se eu sou não residente, eu vou seguir as regras aplicáveis aos não residentes. E mais uma vez aqui, é importante salientar que a responsabilidade de encerramento de residência fiscal ou cumprimento dessas obrigações é do indivíduo. A empresa tem a obrigação de cumprir com as informações que ela tem. Então, se o indivíduo é um não residente fiscal, não formaliza para a sua fonte pagadora aqui a sua condição de não residente, e a empresa vai continuar pagando parte do salário dele aqui no Brasil, por exemplo, e a empresa fizer retenção de fonte no 0561, né, o que é o código de recolhimento aplicável ao rendimento de trabalho assalariado, esse indivíduo não vai poder reclamar depois, porque ele não formalizou sua condição de não residente perante a sua fonte pagadora. À medida em que, se ele fizer isso, é responsabilidade também da empresa para passar a recolher um imposto na forma aplicável aos não residentes fiscais, no 0473, que é o código aplicável nessa situação. Enfim, então, a responsabilidade do indivíduo é cumprir com as suas obrigações e informar as fontes pagadoras que tem no Brasil. E as empresas, as fontes pagadoras, são responsáveis à medida em que tenham informações sobre a condição de residente ou não residente fiscal daquele indivíduo, e aí ela possa seguir de acordo com as informações que ela tenha. O brasileiro no exterior, né, seguindo a legislação, né, de transferência de um brasileiro para o exterior, ele, ao retornar para o Brasil, se ele encerrou a residência fiscal aqui, ele pode vir para o Brasil passar férias, etc., ele não vai retomar a condição de residente fiscal. Ele só vai retornar à condição de residente fiscal quando ele voltar com intenção de ficar no Brasil novamente. Então, encerrou o meu assignment, eu estou voltando para o Brasil, eu vou voltar a morar no Brasil. No momento desse meu retorno, eu me torno residente fiscal no Brasil, tá? E aí, ao me tornar residente fiscal no Brasil, eu estou sujeito a apresentar a declaração anual de imposto de renda, independente da minha renda, que nem aquela situação que eu comentei do estrangeiro que chega para aproveitar as festas de final de ano, um brasileiro que retorne ao Brasil com intenção de morar aqui novamente no dia 30 de dezembro, e ele encerrou a residência fiscal dele, ele vai retomar a condição de residente fiscal dele em 30 de dezembro, ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda no março, abril próximo seguinte, tá? Então, isso é uma condição. As obrigações do empregador, elas estão ligadas, primeiro, né, à repatriação desse brasileiro, né, no caso de uma saída seguindo as regras determinadas pela legislação, então deve seguir por conta da empresa brasileira o retorno desse estrangeiro aqui para o Brasil, os ajustes, né, de folha, enfim, para que esse empregado volte, né, para a empresa brasileira e seja readmitido
nas funções dele aqui no Brasil, um eventual ajuste na forma de retenção dos impostos, em caso de haver alteração pela condição de não residente fiscal, e a remuneração que ele recebeu no exterior não integra a remuneração que ele vai voltar a receber aqui no Brasil. Se ele tinha um adicional de transferência, esse adicional de transferência pode terminar, a parte que ele passou a receber no exterior pelo trabalho dele lá, não integra a remuneração dele aqui no Brasil quando ele voltar. Então, ele pode voltar com o salário que ele tinha, né, no momento que ele estava fora, enfim, aquele salário determinado ali para fins legais. Enfim, pessoal, falei bastante. Espero que vocês tenham aproveitado bem aí esse momento. E me mandem, né, perguntas para que a gente possa ir respondendo. Eu estou aqui vendo que tem muitas perguntas que chegaram aqui. Eu agradeço a todos pelo envio das perguntas, mas como a gente já passou aqui do tempo que a gente tinha reservado para esse nosso encontro, eu vou pedir a compreensão de vocês para que eu possa responder diretamente a cada um de vocês ao longo aí dessa semana ou da próxima. Enfim, eu vou colocar aqui a minha equipe para me ajudar a responder, e eu espero responder a todos o mais breve possível. Os meus contatos estão aí, né, no final da apresentação. Vocês sintam-se livres para me mandar e-mail, me chamar pelo WhatsApp, enfim, eu costumo responder a todo mundo, eu gosto de conversar, então fiquem à vontade para falar comigo, e eu espero revê-los em breve, e muito obrigado mais uma vez a todos que compareceram, que participaram. Quem não participou também, muito obrigado, mas obrigado por ter assistido aqui a essa nossa conversa, e espero revê-los em breve. Se cuidem, usem máscara. Um abraço, pessoal.